falando de uma região, né, territorial em que vão ter todos os problemas de saúde, de diversidade, as questões de serviços ambientais, a questão de economia, por exemplo, pesqueira. A gente pode tocar na questão de segurança alimentar através da pesca, né? Obviamente, não tudo isso, nem metade disso a gente consegue tocar, consegue abordar dentro desse grupo. Bom, o coordenador das Zonas Costeiras é o professor Carlos Garcia, da FURG, então o quartel-general, né, das Zonas Costeiras está lá na FURG. Eu participo desde o início da formação da subrede, fui bolsista, participei do início da elaboração, do agrupamento do grande número de pesquisadores que tem isso, dos workshops, e hoje eu, não oficialmente, estou passando para a vice-coordenação. Como é que ele fica? O professor José Milber, também, que colaborou muito e que até então tem sido o vice-coordenador. Então, eu faço parte do Instituto de Oceanografia, da FURG, e eu sou professora na área de ecologia de macroalgas e fanerógamas submersas. Bom, isso é uma coisa que já tem falado, talvez, em todas as apresentações, vocês têm visto isso, mas só para não deixar de esquecer que as zonas costeiras estão entre as áreas mais vulneráveis às questões de mudanças climáticas, sendo afetadas por praticamente quase todos, né, os impactos que a gente ouve falar por aí. Então, tanto a elevação da temperatura do mar, como do ar, a questão da elevação do nível do mar, muito importante, que toca vários problemas que a gente tem aqui, inclusive da dimensão humana, a questão da intrusão salina, da inundação, de erosão costeira, que é bastante acentuada no nosso Brasil, do aumento da coluna d'água, redução da luz no fundo, né, para os produtores primários. É afetado também por modificações na descarga fluvial, né, então a gente tem exemplos como no caso no Nordeste, que tem está vulnerável a uma redução da descarga, vulnerável a menor precipitação, mas no Sul vulnerável a maior precipitação e maior descarga. Eventos extremos, né, como tempestades, marés meteorológicas, e inclusive, né, o outro problema que é a questão da mudança da química do carbono, né, que envolve várias questões de biogeoquímica e da acidificação dos oceanos. Bom, esses impactos, então, eles vão ser diferenciados, né, embora a gente vou falar muito globalmente, eles vão ser diferenciados dependendo da característica de cada região e principalmente em função do grau de degradação. Então, já foi falado isso aqui antes, né, que o grau de degradação ele vai amplificar, vai atuar sinergisticamente com as questões de mudanças climáticas globais. Então, os serviços, né, se a gente for falar em termos de economia, serviços bem concentrados globalmente das zonas costeiras são na ordem de dezenas de trilhões de dólares, né? Falando especificamente da zona costeira brasileira, né, a gente tem 9.000 quilômetros de costa, com uma grande diversidade de morfologias, de feições morfológicas. Esse é um mapa de divisão de feições morfológicas, regiões de feições morfológicas, que foi elaborado por Dieter, né, está publicado em Dieter 2010, um volume especial da nossa subrede, e que caracteriza, né, cada uma dessas feições e que tem influência da geomorfologia costeira, da quantidade de material continental, né, de aporte de material continental, a questão meteorológica na zona costeira, a questão de oceanografia, e cada uma dessas regiões vão afetar, então, o tipo de ecossistema que está dominando. Cada uma dessas regiões vão afetar os tipos de hábitats dessas zonas costeiras, dessa zona costeira. A população brasileira está concentrada, né, na faixa litorânea entre 20% a 30%, dependendo do que você considera como a faixa da zona costeira. A gente tem grandes cidades, as infraestruturas portuárias, né, que estão colocadas um pouco à parte em termos de impactos, né, de mudanças climáticas, a questão do lazer, de turismo, diversos serviços como recursos vivos e minerais. Então tem uma complexidade bastante grande. E a questão da dimensão humana, né, a questão além de inundação, né, de desastres, né, naturais, como deu vários exemplos, né, a Regina, né, a questão de populações tradicionais, de pescadores, de produtores que vivem diretamente desses recursos, né. E uma outra coisa para acentuar, né, um pouco na questão brasileira, a costa brasileira ela sofre erosão, então ao longo de toda a costa, praticamente, quase toda a costa brasileira está sofrendo erosão, com exceção da desembocadura de grandes rios.
Então, com mudanças climáticas, impactos de mudança climática, elevação no nível do mar e eventos extremos, essa questão de erosão seria agravada. Nessa publicação da Economia das Mudanças do Clima no Brasil, se avaliou a questão dos custos, relacionados aos impactos, na ordem de centenas de bilhões, de reais, e a questão também da adaptação. Se falou muito em algumas recomendações, e na questão de adaptação, seria na ordem de 3,72 bilhões até 2050. Então, a questão econômica, ela não pode deixar de ser mencionada, a gente tem que chamar mais, então, talvez uma interação com a economia para a gente avaliar, porque muito disso, na verdade, a questão, por exemplo, dos impactos, foi avaliado em termos dos impactos das infraestruturas construídas. Isso daqui não foi incluso, ainda não está incluído os serviços ambientais. A questão da valoração econômica dos ambientes, dos ecossistemas, ainda não está resolvido nas zonas costeiras do Brasil. Então, a gente tem lacunas enormes, porque a maioria dos estudos sobre impactos, vulnerabilidade, adaptação e mitigação em todo o mundo, mas aqui no Brasil também está concentrado nos ambientes terrestres. Então, compreender tudo isso é fundamental. Então, a gente não pode deixar de fora e é imprescindível para esse planejamento futuro e a questão também de tomada de decisões, a gente falou hoje na questão de influenciar as políticas públicas. Bom, aqui esses objetivos também já foram falados em outras apresentações, eu só vou ressaltar o que a gente, dentro desses objetivos formulados lá no início, o que a gente conseguiu abordar mais e menos. Então, avaliar o estado do conhecimento, a gente teve vários trabalhos, um volume inteiro e vários trabalhos que estão realizando sínteses, com o contexto e foco nos impactos de mudanças climáticas. O que a gente pode utilizar desse conhecimento que já pode sair usando o que a gente já tem de conhecimento prévio, para diagnosticar impactos e vulnerabilidades. Identificar deficiências, obviamente, foi o que a gente mais fez. Conseguiu fazer melhor foi identificar deficiências. Estabelecer protocolos, de algumas redes observacionais, algumas redes de monitoramento, alguns protocolos foram formulados a partir do estímulo da formação dessas sub-redes zonas costeiras, e eu vou dar alguns exemplos do que foi feito. Alguns projetos também, os projetos começaram a ser formulados com foco em mudanças climáticas, por grupos, a partir, depois da formação da nossa sub-rede. E, obviamente, botei uma estrelinha bem pequenininha, mas acho que talvez uma meia estrela coubesse aí, de propor ações de adaptação em conjunto com setores organizados da sociedade. Então, essa é uma lacuna que ficou muito aberta e hoje o Carlos Nobre tocou nesse assunto, e que a gente deve se preocupar daqui para frente. Então, em função dessa complexidade, os temas que foram divididos em termos de processos, como o nível do mar, evolução, erosão, inundação, a hidrodinâmica costeira, mas também de hábitats, como macroalgas, plantas marinhas, recifes, costões, e setores como a socioeconomia pesqueira. Esses temas que inicialmente pareciam então uma formação de uma sub-rede, uma colcha de retalhos, eles começaram a se agrupar, de acordo com as afinidades de grupos, e alguns grupos de pesquisa e redes foram formadas a partir daí das discussões particularmente ocorridas nos nossos workshops. Então, a gente abrange 11 estados, e cerca de 50 pesquisadores hoje estão presentes na rede, distribuídos em 23 institutos ao longo da costa brasileira. Não vou falar de resultados, isso já foi falado no Conclima, mas a gente teve 2 workshops, tem um terceiro vindo em dezembro, um volume especial e alguns outros trabalhos que saíram, muitos outros trabalhos que saíram como produtos da rede. E dessas discussões no workshop, muitas, além de alguns artigos, que se falou muito, deu muita importância em como formular redes observacionais, a importância de se formular protocolos, o que medir, e como medir de maneira sistemática e comparativa ao longo da costa. Como é que a gente vai ter grupos trabalhando em Santa Catarina e lá no Nordeste, fazendo parte de erosão costeira, só que trabalhando com metodologias diferenciadas que são difíceis de comparar.
Então, são muitos parâmetros, né, que precisam ser monitorados, parâmetros físicos, e ambientes e organismos, e com isso se estimulou a formação de algumas redes, né, de alguns grupos. Então, a nossa subrede é formada atualmente de redes e programas integrados. E é isso que eu vou chamar a atenção hoje, né, para, dentro do contexto do que a gente tem hoje como o status da subrede, que pode ser utilizado, né, como plataforma já existente e já em funcionamento, que pode ser utilizado agora para frente dentro da rede clima. Então, a gente teve a formulação da Rebentos, na rede de monitoramento de hábitos bentônicos costeiros, que nasceu na sementinha também, na subrede, no primeiro workshop. Ela foi contemplada e passou a existir oficialmente a partir do edital Cisbiota 2010, de coordenação do Alexander Turra, da USP, né, e o objetivo principal era uma rede integrada para estudar os hábitos bentônicos ao longo de toda a costa, né, os diversos hábitos, ecossistemas bentônicos ao longo de toda a costa. E o estabelecimento de séries temporais, então monitoramento, observação, né, protocolos sistemáticos e comparáveis. Obviamente, a primeira coisa que foi feita foi síntese, né, desse conhecimento, alguns workshops foram realizados, né, para a discussão, e a gente tem alguns grupos formados dentro da Rebentos, bem estruturados. A gente está tocando nas questões de biodiversidade, questões de processos, serviços ambientais e ecossistêmicos, né, e em diferentes escalas e níveis de organização e também grupos taxonômicos. Então, a Rebentos ela está atualmente bastante e bem estruturada, né, por hábitats, né, como praias, fundos vegetados, manguezais, marismas, recifes e costões, estuários, e um grupo de educação ambiental. Atualmente também tem um grupo de rodolitos, né, e o de recifes coralinos também é um outro grupo, diferente de costões, e cada um desses grupos tem 1 ou 2 coordenadores com bolsistas, né, e nucleadores regionais. Então, a gente tem grupos de representação, né, uns mais, outros menos, ao longo da costa brasileira. Tá? Um dos primeiros produtos da Rebentos, em conjunto, né, foi a partir de um workshop que foi realizado em São Paulo, na Ilhabela, né, sobre impactos de mudanças climáticas em ecossistemas bentônicos da América Latina. Então, saiu essa publicação, que é um documento, uma carta, né, um comentário que foi enviado à Global Change Biology, publicado na Global Change Biology, Global Environmental Change, Setting Priorities for Latin America Coastal Habitats. Então, um documento que dá recomendações, ressalta os diferentes hábitats, a diversidade dos hábitats, né, que existem na América do Sul, e dando recomendações não apenas científicas, mas como tentando influenciar também a formulação de políticas públicas. Né? Vindo aí, a gente está elaborando, né, protocolos que vão ser publicados como e-books, né, electronic books, e uma síntese de conhecimento dos impactos de mudanças climáticas nesses ambientes, né, de praias arenosas, estuários, fundos submersos vegetados, que são as pradarias de conderomas marinhas, manguezais, marismas, costões rochosos, recifes coralinos, bancos de rodolitos e a parte de educação ambiental. Então, isso tudo focando e fazendo um diagnóstico preliminar sobre impactos de mudanças climáticas nesses ambientes. Uma outra... meu tempo... Nossa, já passou 20 minutos? É isso? Quem está controlando o meu tempo? Está controlando. Parece que eu já passei. Eu não vou ouvir, não. Bom, uma outra iniciativa muito importante que saiu a partir do segundo workshop, a partir de algumas recomendações e de um termo de referência, de um documento, foi a formação do sistema, implementação do sistema de monitoramento da costa brasileira, que foi financiado em dezembro de 2011 com a verba do Fundo Clima, né, do Ministério do Meio Ambiente e Fundo Clima. Então, o objetivo geral de estabelecer uma série, né, de boias meteossonográficas ao longo da costa, né, para medir parâmetros meteorológicos e sonográficos na zona costeira, tanto na região de plataforma como de estuário. Então, a gente quer estabelecer padrões, né, de variabilidade climática, tendências de longo período, e que seja também subsídios para modelar os possíveis cenários. Né? Esse foi um projeto que eu diria assim, dos mais que tem mais sucesso, na verdade teve mais sucesso em pouco tempo, que a gente já tem as boias, né, já está numa fase já de implementação desses equipamentos.
né? E, particularmente, isso foca na questão de impactos de mudanças climáticas, na questão de previsão de desastres e de disponibilização desses dados à comunidade em geral, né? A cientistas, a gestores, a educadores. Então, o foco desse programa seria a coleta e disponibilização desses dados. Então, basicamente, são boias, né, que serão acoplados com sensores diversos, para diversos parâmetros meteorológicos, diversos parâmetros oceanográficos, né? E na fase 1 desse programa, então, são 4 boias, grandes boias que estão sendo colocadas na região sul e sudeste, né, nos 4 estados, aí embaixo do Brasil. E na fase 2 pretende se complementar, então, né, com Rio de Janeiro, Espírito Santo e alguns estados do nordeste e norte do país. O que está acontecendo hoje, né, com esse programa? Está na fase de integração, né, dos instrumentos, a elaboração de protocolos de medição, a formação de equipes locais, e em breve vai acontecer um workshop, né, de treinamento de pesquisadores, de pós-docs e estudantes para trabalhar, implementar em cada local esse sistema. Então, aqui são fotos dessas boias que chegaram, na verdade, foram descarregadas do INPE, né? Elas são equipamentos que foram desenhados por uma empresa, né, do Canadá, em consórcio com a FURG, e também temos a participação do INPE na parte de formulação e de instalação dos equipamentos meteorológicos. Bom, a rede maregráfica, que foi atualmente também contemplada com um orçamento de mais de 2 milhões, e que está na fase 1, que vão ter 12 estações maregráficas, né, ou seja, de medir o nível do mar, né, de maneira que seja geodesicamente referenciado. Então, a gente tem problemas hoje, né, em questões de avaliar, diagnosticar impactos do nível do mar, de diagnosticar, de poder saber, calcular, estimar a elevação do nível do mar, ou qual a vulnerabilidade da costa brasileira à elevação do nível do mar, que é diferenciado em cada região costeira do mundo, né? Além de falta de dados pretéritos à maior parte da costa, né, muitos desses marégrafos não são geodesicamente referenciados. E nesse programa, né, com essa rede maregráfica, pretende-se colocar, então, medidores de nível, marégrafos que sejam amarrados, né, aos pontos da rede altimétrica de alta precisão do IBGE, que está a 1 quilômetro da costa. Bom, todo esse sistema, né, do SINCOSTA, mas a rede maregráfica pretende ser conectada, né, em que os dados sejam transmitidos através de rádio, através de GSM, e que sejam reunidos em servidores locais para depois ser redistribuídos, né, comandados no servidor central e redistribuídos. Bom, diversos outros projetos também estão ocorrendo, já estão estruturados, né, e correndo dentro das zonas costeiras, como, por exemplo, projetos Riscos, coordenado pelo professor Antônio Klein, lá de Santa Catarina. Outros relacionados com esse mesmo tema estão sendo realizados no Rio de Janeiro, também em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, né, que é o desenvolvimento de metodologias de quantificação de riscos costeiros. Esse projeto tem uma dimensão física, dimensão ambiental e dimensão humana, tá, de avaliação dessa vulnerabilidade, de avaliação do risco e de elaboração de análise e estratégias de adaptação. Um outro grupo também formado por um pesquisador que integrou recentemente o Grupo Brasileiro de Pesquisa em Acidificação dos Oceanos, que foi formado a partir de um workshop específico sobre esse assunto, que foi promovido pela USP. Então, foi um grupo formado por pesquisadores, pós-docs, e que atualmente tem esse objetivo, né, de monitoramento de longo período dos parâmetros do sistema carbonato, a identificação das áreas vulneráveis. A gente sabe que na costa brasileira, né, além de recifes de corais, a gente abriga o maior banco de rodolitos do mundo, né? Então, diversos hábitats que são altamente vulneráveis à questão da acidificação. Outras redes relacionadas com
peixes, né? Então, como essa formada por edital Cisbiota também, peixes estuarinos, gradiente latitudinal e mudanças climáticas, e alguns estudos específicos relacionados com essa rede, que é para subsidiar a questão de recursos pesqueiros, né, com abordagem ecossistema, como, por exemplo, no caso da pesca da tainha, né, no sul do Brasil. Impactos das mudanças climáticas sobre os grandes ecossistemas marinhos tem sido liderado pelo professor Douglas Gerhard, aqui do INPE, e que tem feito alguns trabalhos relacionados com uma abordagem ecossistêmica e direcionada também para recursos pesqueiros. E é alguém que tem contribuído bastante também com a nossa subrede desde o início. Tá? E, finalmente, né, não menos importante, muito pelo contrário, né, a questão da economia ambiental, que até hoje a gente tem um grupo, particularmente uma pesquisadora, a professora Patrícia Hag, lá da FURG, que tem liderado as questões de políticas públicas e as questões de economia pesqueira. Então, ela tem uma rede, ela lidera, né, uma rede temática de políticas públicas para o mar, focada no uso e conservação da biodiversidade marinha, focada na questão de impactos de mudanças climáticas na economia da pesca, né, e na vulnerabilidade socioeconômica de pescadores. Então, aí a gente tange, né, toca a questão de mudanças climáticas e de segurança alimentar através de pescado como fonte de alimento. Só para dar um exemplo, né, aqui foi um trabalho que foi um trabalho acoplado, gerado pelo grupo da economia mais um grupo da oceanografia, né, mostrando aqui nesse primeiro gráfico a variabilidade da descarga fluvial no estuário da Lagoa dos Patos. Em cima ali a gente está vendo a variação do SOI, do índice de oscilação sul, né, do El Niño e Laninha, influenciando a precipitação, influenciando a descarga no sul do Brasil, né, e como que isso tem influência direta na safra do camarão, que penetra na lagoa, né, as pós-larvas de camarão penetram na lagoa com a intrusão da cunha salina no verão. Então, quando há períodos, até mesmo anos ou décadas de maior limificação, menor entrada de água salgada, maior precipitação, a gente tem reduções da safra de camarão. Tá. E a questão de mitigação, né, eu tenho feito parte desse grupo, né, The Blue Carbon Initiative. A gente vai ter um workshop agora em dezembro, agora final desse mês, né, que está se preocupando muito com a questão dos hábitats costeiros e a capacidade de estocar e sequestrar carbono, né, e como uma ferramenta, visando, né, no futuro próximo, como uma ferramenta de mitigação das mudanças climáticas. Esse grupo ele é de iniciativa da Conservation International, da Unesco e da UCN. Né? Então, a gente tem aqui os ecossistemas costeiros vegetados, que, embora cobrem uma pequena porção, né, territorial no globo, né, eles têm altas taxas de captação, de sequestro de carbono na sua biomassa e particularmente no seu sedimento. Ressaltando que esses ecossistemas têm sofrido, né, degradação muito rapidamente, praticamente 30% a 50% dos nossos manguezais, né, do mundo já foram destruídos nos últimos 50 anos, 30% das marismas, né, e cerca de 30% das pradarias de fanerógamas provavelmente já se foram desde o início do século passado. Bom, comparado, né, com outros sumidouros de carbono do planeta, eles possuem uma alta capacidade, então, de sequestrar carbono na biomassa, mas particularmente no sedimento, devido às suas características, as propriedades físico-químicas desse sedimento e as características da vegetação na sua capacidade de trapear as partículas que vêm suspensas na água, que vêm da descarga continental. Então, a gente tem marisma, a comparação aqui de valores, né, de taxas de soterramento de carbono, né, de estuários, manguezais, pradarias de fanerógamas marinhas e de marismas, né, comparados com o fundo marinho. E, acredite ou não, eles podem estocar até 5 a 15 vezes, né, segundo as estimativas, mais carbono do que em ecossistemas terrestres. Aqui é um gráfico que compara a taxa de soterramento de carbono em gramas
de carbono por metro quadrado por ano, né, desde florestas tropicais, né, florestas boreais temperadas, com marismas, manguezais e pradarias. Tá? Então, a grande capacidade, ela é intrínseca desses ambientes, é principalmente devido à capacidade de estoque no sedimento, né, e a baixa taxa de decomposição, a baixa aeração, né, as condições mais anóxicas do sedimento, principalmente. Estimativas de emissão, né, tem algumas estimativas recentes de emissão por degradação, isso é muito recente, isso são dados muito, embora tenha publicado recentemente, acho que foi na Nature Biogeoscience, né, são dados, não diria grosseiros, mas estimados a partir de, muito globalmente, né, então falta, assim como para a modelagem, downscaling, né, e estimativas regionais e locais sobre esses dados de estoque de carbono, sequestro de carbono e estimativas de emissão por degradação. Nesse caso aqui, né, ele usou os dados de carbono, já transformados em toneladas de equivalente de CO2 por hectare, né, no solo, né, o total que está em risco, considerando o solo mais a biomassa, considerou a extensão desses hábitats, que é um outro problema de estimativa também, né, e a perda de carbono, né, o que seria o risco, esse carbono em risco, se a gente considerar uma perda desses ambientes em menos de 1% até 2%. Então, na ordem, né, de bilhões de toneladas de equivalentes de carbono, que variam entre quase 0,3 até 0,8. Então, são estimativas que faltam, né, na maior parte dos ambientes do mundo, faltam no Brasil. A Mercedes tocou na questão de emissões, né, ela mostrou um mapa aqui das emissões dos biomas brasileiros, e eu quis perguntar para ela, agora já foi embora, vou perguntar depois por e-mail, de como é que inseriram e como é que está a questão das zonas costeiras. Eu sei que tinha um grupo que estava trabalhando a questão de estimativa de emissões, mas eu não acredito que chegou a algum número perto da realidade. Bom, então, em suma, né, eu fiz assim rapidamente ontem esse diagrama aqui, para terminar, sobre a sub-rede de zonas costeiras, né, formada por diversos grupos que abordam, né, a questão de observação, né, de parâmetros oceanográficos, né, a questão de observação, monitoramento dos organismos e dos hábitats, a questão de modelagem, né, que subsidia, esses dados estão subsidiando modelagem de hábitats bentônicos, modelagem de recursos pesqueiros, né, até a valoração econômica dos recursos marinhos, né, os dados que subsidiam também a modelagem hidrodinâmica e oceanográfica, e a gente, né, considerando como que a gente poderia interagir com outras subredes, há diversas zonas de interação e de contato aqui, né, da modelagem, o pessoal da modelagem climática, né, de recursos hídricos, aqui em contato com a modelagem hidrodinâmica e oceanográfica, várias coisas que o Gilvan ontem falou que eu gostaria até de perguntar pessoalmente, aliás, eu queria convidá-lo também para o nosso workshop, agora em outubro, né, de uma interação maior, a gente sente falta mesmo uma interação maior com a questão da modelagem. Né, a subrede de oceanos, né, interagindo com essa questão e de desastres naturais, né, estaria futuramente, né, sendo contemplada com o SINCOST e a rede maregráfica, a questão de biodiversidade, né, e ecossistemas, com arrebentos e a rede de peixes, a questão de serviços ambientais dos ecossistemas, né, modelagem climática de novo, aqui junto com modelagem de grandes ecossistemas marinhos, serviços ambientais dos ecossistemas associados também com a valoração dos recursos marinhos e, finalmente, economia. Aqui seria um grande avanço se a gente conseguisse colocar, integrar, né, colocar em toque a subrede de economia junto com a valoração econômica dos recursos marinhos. Bom, e é isso. Eu gostaria de convidá-los, né, vamos fazer uma propaganda aqui, convidá-los para o nosso terceiro workshop brasileiro de mudanças climáticas em zonas costeiras, que vai ocorrer também junto com a rede, workshop da Rede de Monitoramento de Hábitats Bentônicos Costeiros em Florianópolis, 10 a 12 de dezembro, né, e alguns tópicos que a gente já tem acertado, já confirmado para a nossa agenda. E esse aqui eu coloquei por último hoje, depois de ouvir, né, as palavras do Carlos Nobre, da nossa conversa aqui, de não poder esquecer da elaboração desse documento
direcionado à elaboração de políticas públicas, tá? Particularmente com relação à adaptação. Muito obrigada. Obrigado, Margarete.